Sexualidade fácil sempre é do outro. A sua é difícil. Porque o que me tenta, não tenta você. Tiago diz que a tentação vem de acordo com a cobiça de cada coração. Sim. Então não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Por isso que é tanto fracasso heterossexual. Meu Deus do céu, gente. Olha ao redor. Metade dos casamentos acabam. Boa parte disto tem a ver com eu não sei lidar com o desejo sexual. Quantos escândalos heterossexuais a gente convive? Cada vez mais. Cada vez mais de pastores no mundo inteiro, líderes no mundo inteiro. Por quê? Porque todo mundo está diante de atrações capazes de levar a pecar, até morrer. E aí não adianta eu ser fiel durante 18 anos. Se amanhã eu decidir dar vazão ao meu coração, eu vou pecar. Sim. Eu não preciso da homossexualidade para chegar no fundo do poço do pecado. Basta olhar para o meu coração. A questão transexual é muito séria, como eu já falei, é preciso compaixão, humildade, entender que você não está ali diante de uma coisa que a pessoa aperta um botão e resolve. Tira da sua cabeça, eu tenho de resolver a sexualidade da pessoa. Não, o que você tem que ajudar a pessoa a ser? Um discípulo de Cristo. E aí também tem uma coisa muito interessante, que as pessoas dizem assim, Jesus não falou contra a prática da homossexualidade. Em Mateus 15, 17 e 19, Jesus diz que a imoralidade vem do coração. Ele fala sobre várias coisas, homicídios, não sei o quê, e fala da imoralidade. É o termo grego porneia. Porneia é um termo geral para imoralidade sexual, que inclui todas as imoralidades sexuais. Hétero ou homossexual. Exatamente. Não interessa. Eu sei que é muito ruim para o ouvido contemporâneo considerar imoralidade, mas é como a Bíblia se pronuncia. A maior mentira contemporânea é a ideia sutil de que o que eu sinto me define, de que as minhas atrações não são apenas afeto, de que as minhas práticas sexuais não são apenas práticas, elas constituem a minha identidade. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Plenicast, que é o podcast da Plenitude. E é uma alegria te receber aqui. Se é a sua primeira vez aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Scremin, meu irmão Hugo Scremin. Nós somos os hosts aqui do Plenicast, que é o podcast da Plenitude Distribuidora. Se você também não conhece a Plenitude Distribuidora, nós somos uma empresa que distribui, que vende livros e bíblias, então vendemos aí nacionalmente para todo o Brasil e também para outras nações. Se você ainda não tem um lugar onde compre bíblias e livros, seja muito bem-vindo à Plenitude Distribuidora, é só acessar aí plenitudedistribuidora.com.br. Bom, quero te pedir aquilo que eu sempre peço, que não te custa nada, de graça e vai nos ajudar muito aqui com esse conteúdo. Se você puder curtir esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece, se você puder comentar aí também. E mais uma outra coisa, ativar o sininho das notificações, isso nos ajuda muito para que esse conteúdo se torne relevante, para que o YouTube entregue a muitas outras pessoas e que muitas pessoas sejam abençoadas por esse conteúdo, tá bom? Também. É de graça. E também tem no Spotify. Também, estamos aí no Spotify, no Google, existe Google Podcast, talvez eu pergunto isso, é que eu esqueço. Fecharam? Agora é só no YouTube. YouTube, Spotify, no Apple Podcasts, Amazon Podcast também? Amazon Podcast. Então aí, se você não quer assistir, porque não quer ficar olhando aqui para nossa feiura, ouça então aí o podcast, tá bom? Tá disponível aí para você. O convidado bonito. Óculos claros. A gente que é meio mal acabadinho. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito legal que com certeza vai abrir a sua mente aí para muitas coisas. Nós estamos com o autor aqui, o David Heicher, pastor David Heicher, e nós vamos falar sobre o que Deus tem a ver com o sexo, que é um livro lançado pela Thomas Nelson, da coleção Teologia para Todos, organizado aí pelo Bibo, e vai ser um papo muito legal, tenho certeza que vai esclarecer muita coisa aí que você tem dúvida. Eu quero apresentar aqui formalmente o pastor David Heicher. Ele é formado em Teologia e Filosofia, pós-graduado em Sexualidade Humana e pós-graduado em Sexualidade Humana pelo CBI dos Estados Unidos. Além de pastor na IP Alpha, na Igreja Presbiteriana de Alphaville, ele é casado com a Brena e pai da Nathalie e do Pedro. É isso mesmo? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, pastor. Prazer, é um privilégio estar aqui com vocês, uma alegria. Pastor, por que decidiu escrever sobre esse tema? O livro é fruto de um trabalho de 20 anos já.
que começou em 2005, no qual nós desenvolvemos, minha esposa e eu, um ministério que tem o objetivo de capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, o livro ele é fruto de um trabalho muito mais longo, né? Ele foi lançado ano passado, mas ele vem na esteira desse processo de entender como há uma lacuna na igreja com relação à capacitação dos assuntos, de como o evangelho se relaciona com esses assuntos, né? De gênero, orientação sexual, sexualidade de forma geral, para todos. Então ele é um resumo, digamos assim, da relação do evangelho com a sexualidade. Ele é feito para ser pequeno mesmo, direto, claro, objetivo, para você ter uma introdução a esse tema, poder discipular alguém de maneira mais rápida, com capítulos curtos, diretos e bíblicos, ou fazendo um pequeno grupo, ou então uma série de mensagens, algo nesse sentido. Então, o livro é uma ferramenta dentro desse processo, que é o ministério que a gente atua de capacitação no Brasil, fora do Brasil já, principalmente através das redes sociais e das formações online. Hoje o maior movimento é de formação online mesmo, principalmente através do Instagram, que a gente consegue arregimentar muita gente para a nossa plataforma de formação online, para quem quer aconselhar, discipular pessoas nas áreas relativas à sexualidade. Ou mesmo para pessoas que procuram ajuda, né? Porque estão enfrentando nas suas vidas ou nas suas famílias questões complexas que frequentemente a igreja, de maneira geral, tem pouco... como é que eu posso dizer? Pouco conteúdo para isso, né? Disponível, né? A frase que eu mais ouço, que é a frase talvez que vocês já disseram, eu já disse, assim, quem está ouvindo ou vendo, muito provavelmente já pensou ou disse, que a frase é: a igreja não está preparada. Você já viu essa frase? Muitas vezes. Cansei de ouvir. Tenho ouvido agora muito mais. Eu já ouvi isso de pastor jovem, pastor velho, pastor experiente. A igreja, minha filha, por que a igreja não está preparada? Aí surge uma questão, por que a igreja não está preparada? Então a gente existe para tentar diminuir esse despreparo, fazendo a pergunta: por que a igreja não está preparada? O que é que precisa, não que eu pretenda resolver, mas como é que a gente faz para estar um pouquinho mais preparados, embora não tenhamos todas as respostas, não é esse o objetivo, mas como é que a gente pode diminuir esse despreparo? Esse era até um tema mais para frente, mas já vamos até falar sobre isso. Já foi, agora já é. Perguntar sobre Não, vamos isso. falar sobre isso, já aproveitar. A igreja está despreparada porque houve uma mudança muito grande na questão da sexualidade na última década? Eu não diria isto. Eu diria que você tem duas grandes ignorâncias que se conversam. A primeira ignorância é a ignorância sobre o tema em si, o fenômeno sexualidade. O que é isso? E aí é o brasileiro, é a nossa geração e as gerações anteriores, né? É um desconhecimento geral, né? Assim, porque a maneira como a gente se relaciona com a sexualidade própria, né? A maneira como a gente é educado no que se refere à sexualidade é precária. Se parar para pensar assim, tira a parte cristã, né? Tira a parte teológica, só a sua família mesmo ali. Mesmo. E é engraçado, porque hoje muito se fala assim: não, esse tema não é da escola, esse tema é da família. Você já ouviu isso também, Muitas né? vezes. E eu entendo quem fala isso, eu entendo. Só que se parar para pensar, muitas das famílias não fazem um bom serviço Nessa área. tipo assim, fazer uma educação legal, saudável. Frequentemente, ou isso é negligenciado, não se toca neste assunto. Nos ambientes que a gente diz que são seguros, os pais não conseguem porque eles têm vergonha, porque eles têm medo, porque eles têm uma espiritualidade que acha que isso é meio carnal, é do diabo, é do mal. Então meio que vamos evitar, né? Vamos ficar calados, né? Então, a própria educação para a sexualidade geral do brasileiro e de muitas gerações é muito esquisita, assim, é muito na negligência, vai de qualquer jeito, você vai aprendendo sozinho, você não tem essa intencionalidade, né? Não tem muita metodologia. Vamos lá, vou explicar ao meu filho sobre corpo, sobre genitália, sobre afeto. O brasileiro confunde sexualidade com sexo. Essa era a primeira... Aí, pronto, já vamos... Essa é a pergunta, Diogo. Certeza. Eu estava hackeando. Tá onisciente. A galera... A diferença entre isso. Ela confunde. Então, por exemplo, minha esposa tem um curso
que está dentro da nossa formação, lá que você tem acesso no Instagram, que chama Como e Quando Falar de Sexualidade com Crianças. Aliás, dá um outro podcast, estou com ela também, já deixo a dica aí. Legal, vamos chamar ela aqui. Como e Quando Falar de Sexualidade com Crianças. Ela é psicóloga, ela trabalha mais nessa área. E aí o pai ouve só essa frase, né? Como e quando falar de sexualidade com criança, ele pensa assim, não, isso é um absurdo. Vai falar de sexo com meu filho de 0 a 10 anos? Porque ele não viu sexualidade, ele ouviu sexo. Sim. Porque para ele, falar de sexualidade é falar sobre relação sexual. Ele não entende que sexualidade é uma dimensão humana complexa, transversal, material, tem a ver com matéria, corpo, tem a ver com não material, né, aquilo que a gente chama de alma, ou chama de... Desejos também. Seja lá o nome que você dá. E é uma coisa que todo mundo tem. Você não tem sexualidade quando você faz sexo. Você sempre teve sexualidade, ela é inevitável, ela nasceu com você. Então você está administrando a sua sexualidade a todo momento, em todas as faixas etárias, embora hajam diferentes fases de desenvolvimento. Então, há uma grande ignorância sobre sexualidade geral. Os nomes não são falados. Desde criança, a gente não fala pênis, vagina, sexo. A gente evita esses nomes porque acha que vai sexualizar a criança. E, na verdade, são nomes do corpo humano, são nomes técnicos. Sim. E nós morremos de medo. Então, nada é muito claro. Por isso, essa é a primeira grande ignorância. Aí, quando você chega, além dessa camada, você tem a camada das... porque não é uma novidade, né? São as discussões um pouco mais complicadas de gênero, homem e mulher, né? A questão da homossexualidade, pornografia, outros vícios. Quando a gente chega nestas conversas, elas já são muito mais prejudicadas por causa da base muito ruim. Se a gente não consegue falar pênis, que é um termo técnico de um órgão do corpo humano, imagina se a gente vai conseguir falar sobre questões que são mais difíceis, né? Que a pessoa tem medo mesmo. Às vezes pecados, né? Falando uma linguagem cristã. Se você não tem liberdade para falar o nome de um órgão, você vai confessar uma coisa que você tem vergonha, né? Que você tem dificuldade, ou algo traumático. Então, tem essa grande ignorância. E tem a ignorância, a segunda, que é a ignorância do evangelho. Porque o meu trabalho ele é focado na interface evangelho e sexualidade. Eu não me apresento como um grande sexólogo, isso. Embora eu acho que o trabalho de sexólogo seja muito bom. De que pensa assim, sexualidade, eu poderia até ajudar, mas o meu foco é a relação das duas coisas. Como é que o evangelho, a narrativa da salvação, criação, queda, redenção, o discipulado, o pastoreamento, como é que isso conversa com de questões contemporâneas de sexualidade. E aí você tem essa segunda ignorância que é, meu Deus do céu, o que a gente chama de evangelho, né? E aí você tem toda essa mitologia, né? Tudo é maldição, tudo é um demônio, porque a concepção de evangelho, quando vai se aproximando de certos temas, é uma concepção rasa, ruim. Sim. Né? Porque por causa da nossa herança. Então, juntou tudo isso, a minha dificuldade de falar de um assunto X, com um background teológico, às vezes, não tão legal, né? Aí você tem uma grande confusão, o que redunda em poucas ferramentas, muito medo, as pessoas vão falando as coisas, às vezes sem querer, sem dominar, e porque não estudou mesmo, não tem. Você vai numa formação de um pastor hoje, esse assunto é inevitável. Chame qualquer pastor, eu desafio qualquer pastor que trabalha com gabinete pastoral, de jovem, adolescente, criança, família, discipulado, seja o que for. Pergunta para ele, no gabinete, qual é a maioria das demandas? Qual é a maioria? É sexualidade. Fique tranquilo, é sexualidade. É casamento, é solteiro, familiar, é sexualidade. As mais tradicionais, aquelas questões antigas, né? Sexo antes do casamento. Inclusive eu falo sobre isso também, porque tá aqui também, é importante, tá né? Que é a antiga discussão. E as novas, que não são novas, né? Mas tudo bem, vou colocar assim. Essas novas discussões, aí a pessoa se vê mais perdida ainda. Então eu não estou dizendo que eu tenho todas as respostas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa diminuir a nossa ignorância sobre o fenômeno
e os contornos contemporâneos que ele tomou da sexualidade e diminuir e refletir sobre, poxa, até que ponto a nossa visão ruim, dualista, superficial do próprio evangelho não atrapalha quando a gente chega diante desses temas. E como Deus enxerga isso? Porque o livro fala assim, o que Deus tem a ver com o sexo? A gente colocando Deus, a visão de Deus sobre o sexo, sobre a sexualidade, desde o Éden até depois da queda, como Deus enxerga isso, biblicamente falando? Né? Em Gênesis 1, 26 a 28, então você tem aquele texto clássico, né, que vai falar que Deus criou a imagem e semelhança, homem e mulher os criou, e o 28 diz, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Isto é uma afirmação muito interessante, porque é a primeira vez que aparece a bênção, a palavra bênção na Bíblia. Deus os abençoou e ele dá uma ordem, né? Um imperativo. É a primeira bênção e o primeiro imperativo. E quando ele fala sejam fecundos, indiretamente ele está falando façam sexo. Sim. Porque o sexo é a maneira pela qual se gera vida. Sim. Então, no início do texto bíblico, antes da queda, a sexualidade e o sexo, porque as coisas estão vinculadas, embora sejam diferentes, essas coisas estão associadas ao próprio Deus, à imagem do próprio Deus, à natureza do próprio Deus, seja no homem e na mulher, e na união dos dois, estão associadas à ideia de bênção, que no texto bíblico não é uma palavra banal, porque hoje você fala Deus te abençoe, significa o quê? Quase nada, né? Quase nada. É praticamente um jargão. Você fala assim, Deus te abençoe. A pessoa, quando ouve Deus te abençoe, não espera que vá acontecer alguma coisa, né? Que vai ser abençoado. Que será realmente, que vai acontecer alguma coisa, que a bênção se materializará. Tratou demais com uma saudação. Isso. No texto bíblico, não. A palavra bênção é uma coisa muito concreta. É uma coisa muito séria. Quando Deus diz Deus os abençoou, ele está falando de toda a dádiva de Deus dada a eles de maneira concreta, real, viva, de provisão, de tudo. E aí Deus os abençoou e lhes disse façam sexo. Então o sexo e a sexualidade estão vinculados à bênção, ao próprio Deus e à vida. Portanto, a concepção cristã de sexualidade ela é altamente positiva e altamente associada ao divino. A queda virá e a queda não inventa a sexualidade. Então, a história da sexualidade não se inicia no pecado. Ela é uma dimensão humana administrada por nós e criada por Deus. Resta saber como é que nós estamos administrando isto. Então, o que Deus tem a ver com a sexualidade? Deus é o Criador e Deus é aquele para a qual ela deve ser exercida, né? Então, ela deve ser administrada para a sua glória, né? Visando a glória de Deus e fazendo dele fonte de felicidade e realização. E eu sempre coloco essas duas coisas, porque presbiteriano, eu sou presbiteriano, né? Vocês Sim. estão lascados. Muitos presbiterianos param na glória, o que é muito bom, mas não é só glorificar a Deus, é fazer dele fonte de realização, de felicidade, de prazer. Porque o prazer é uma criação de Deus também. Sim. E a gente imagina prazer como uma coisa meio da carne, né? Mas prazer tem a ver com Deus. Então a sexualidade ela não é só assim, Deus é fonte de obediência, o que é verdade. Mas ele também é fonte de realização, de prazer. Porque se ele não é fonte do meu prazer, da minha realização, eu vou produzir uma outra fonte. Entende? Sim. Eu vou buscar esse prazer e essa realização fora de Deus. Fora de Deus. Então a gente pode dizer que, apesar de não estar no texto, como você disse explicitamente, a aparência que nós temos quando nós lemos o texto de Gênesis, por exemplo, é que o sexo é apenas para fecundação e procriação, sim. Mas não. Não, eu acho que, veja, é claro, a ênfase aí é a procriação, sem sombra de dúvidas, a própria literalidade do texto. No entanto, se você perceber o contexto da criação, é um contexto de prazer e plenitude em todas as áreas, né? Então a ideia de felicidade, gozo, de alegria, de prazer, essa palavra, ela é
ela é o que está acontecendo ali. Então, todas as relações são vividas dentro desse lugar de alegria, de prazer. A relação com Deus, a relação com o homem com ele mesmo, a relação do homem com o outro e o homem com a criação. Então, essas 4 relações fundamentais, elas são marcadas por um ambiente de completa harmonia. Então, não havia menos prazer, não, havia mais. Então, o pecado ele não inaugura um momento de ápice de prazer, pelo contrário, ele danifica, ele diminui o prazer. Existe prazer no mundo hoje? Lógico, antes da queda existia mais. Sim. E não menos. Então a própria palavra Éden, né? Alguns dizem que tem alguns significados, um deles é a ideia de delícias. É o jardim do prazer. Então quando em Gênesis 2 Deus manda cultivar e guardar o jardim, é um lugar de plenitude, de alegria, de prazer. Então nenhuma relação é apenas funcional, é apenas pragmática para dar um resultado filho. Ela está toda inebriada da ideia de plenitude em Deus, de alegria, de prazer. O Salmo 116:11 fala: me farás conhecer a vereda da vida, eterno prazer à tua direita, que é um salmo que o John Piper usa muito. Tem um livro dele maravilhoso chamado Em Busca de Deus. Sim, fantástico. O John Piper ele vai defender essa tese, né, de que quanto mais você tem prazer em Deus, mais você o glorifica. Então, por isso que não adianta olhar para Deus só como eu preciso obedecê-lo, o que é necessário, mas não é suficiente. Eu preciso ver nele a minha fonte de prazer. Então, isso mais antes da queda, né? Então, ali, o prazer de Adão e Eva com Deus, falando face a face, era absurdamente grande. Sim. Não era apenas uma relação de chefe e chefiado, né? E nenhuma relação era assim. Então, toda relação era vinculada ao prazer e alegria. Em Deus, o pecado vai produzir o ídolo, que é quando eu substituo o Criador pela criatura como fonte de prazer e de realização. Aí eu começo a dizer, se eu não tiver isso, eu não tenho alegria. Se eu não tiver isso, eu não tenho felicidade. Se eu não tiver tal coisa, Deus não é suficiente. Então, sexualidade ela não é apenas para procriação nesse sentido. E tem um outro sentido adicional, que é o próprio corpo humano e o funcionamento sexual humano. A experiência do prazer erótico existe porque Deus quis que existisse. O orgasmo é uma experiência química, né? Sim. É uma reação química. O cérebro, hormônio, tudo aquilo que o maior órgão sexual é o cérebro, né? Não é a genitália. Então, o corpo humano ele é desenhado para também experimentar prazer sexual. E eu sempre falo do prazer sexual feminino. Por quê? Porque o masculino está vinculado à ejaculação. Então, toda vez que o homem ejacula, ou toda vez pode até ser um exagero, mas a ejaculação está associada ao orgasmo. É o ápice do prazer. Ao orgasmo. E ele tem que ejacular para procriar, né? Então, ele ejaculou, que é uma necessidade procriativa, ele tem o prazer. A mulher pode engravidar 300 vezes e não sentir prazer nenhum. Sim, é verdade. Então, na mecânica sexual, o prazer feminino é meio que... Ele não tem uma função obrigatória para a procriação. Quer dizer, na minha visão, é um sinal de que existe ali algo criado para que se sinta prazer. Sim. E não apenas um servo da procriação. O prazer é algo que já veio com a criação, junto com a criação. Né? E a mulher, isso é um dado interessantíssimo. Interessante isso. Porque acha-se que o homem é que tem mais... o homem gosta mais de sexo, mulher não. Esses papos. O clitóris tem mais do dobro de terminações erógenas. Ou seja, a mulher, biologicamente, ela tem mais do dobro de capacidade de sentir prazer sexual do que o homem. Do que o pênis do homem. E isso é um elemento físico, Sim. Isso não é uma opinião. Sim. Isso é biológico. Ela tem mais capacidade biológica de sentir prazer sexual do que o homem. Então, se olharmos isso como algo de Deus, Deus está nos informando que o prazer ele é algo importante também para a mulher, embora não seja necessariamente... embora não seja necessário para a procriação. Sim.
E no livro, inclusive, você faz um link depois com o Novo Testamento, Apocalipse, sobre a igreja sendo a noiva. Isso, aí você tem todo o desenho da narrativa da redenção, né? Que o casamento e o sexo são vinculados como profecias da união de Cristo e a igreja. Então, o casamento é uma coisa muito séria para a Bíblia, casamento e a relação sexual, né, que são duas coisas que se encontram, não são banalidades. Elas são... casar para a Bíblia é uma coisa muito profunda. Sério? Você está vendo duas pessoas se unirem, aquilo, como Paulo diz em Efésios 5, está anunciando uma união espiritual de Deus e a igreja. E a idolatria de outros deuses é chamada de adultério, né? De trair Deus, né? Que é o nosso, entre aspas, marido. E Apocalipse vai terminar com a bodas lá, termina com o casamento, né? Então, isso é uma longa discussão, inclusive. Por isso que certas coisas que as pessoas chamam de casamento, para o cristão, na minha visão, é difícil chamar. É difícil chamar. Porque casamento para a Bíblia é uma coisa muito específica e muito séria. Não é qualquer união que para a Bíblia é chamada de casamento. Mas hoje esse modelo de casamento que nós temos, a gente não vê isso na Bíblia, esse modelo que você recebe a bênção de alguém. Então você está falando da cerimônia. Da cerimônia. Não, eu não estou falando da cerimônia. Tá. Não, sim. Não, cerimônia não, ok, não é a cerimônia que é sagrada, né? Porque quando nós olhamos na Bíblia a união, casamento é através do sexo. Né? Claro, não é a cerimônia em si que eu estou falando que ela é sagrada. A cerimônia a gente inventou e pode fazer de outro jeito, não tem, é o significado da união em si. Sim. É como se celebra a união em si. Porque assim, embora seja o sexo, mas porque algumas pessoas falam, mas não havia casamento... lá no Velho Testamento, isso então é desnecessário, basta fazer sexo, já casou. Isso é uma mentira, por quê? Porque o que não havia no Velho Testamento era essa cultura cartorial. Tá. Então não havia uma instituição chamada cartório que você ia lá e... No entanto, o casamento ele era público. Ele era público. Havia um arranjo familiar. Né? Isso. A maneira como se publicita era diferente, mas ele era público e todo mundo sabia que fulano era casado com fulano, com fulana. Então, os dois eram casados diante daquela cultura, diante de todo mundo, aos olhos vistos. Inclusive, haviam procissões, né? Ou seja, na época, era mais difícil, era mais público. Porque hoje você vai no cartório e ninguém fica sabendo. Exato. Põe lá na rede social, casei. Não, se você não pôr. Então ninguém se você não pôr na rede social, se você não falar com ninguém, você pode casar com a pessoa. Então a gente acha que hoje, porque hoje eu tenho que fazer diante dos homens. Não, hoje é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Você chega no cartório e casou, ninguém precisa saber. Do que naquela época, que era pai, era mãe, procissão e dia de encontro, não sei o quê, e a cidade toda sabia. Lembra do casamento de Isaac, que a mãe leva... Sim. A mãe não, o cortejo leva ele até a porta da tenda, porque eles iam fazer sexo, iam consumar o casamento. Tá vendo? Não tem cartório. Meu Deus do céu, é melhor cartório, porque... Não tem um cartorário ali. Porque dá a ideia de que então era tudo natural, era todo mundo com qualquer um. Não. Era que a cultura, para se tornar público, era diferente do que é hoje, mas era público e notório quem era casado. Por isso que existia adultério. Pô. Adultério Sim. Era real. E a questão da poligamia também no Antigo Testamento. Sim, né? sim. Que não é como aparece na criação, né? Sim. Que é na criação. Que Jesus vai repetir o texto da criação. De Gênesis 1 e Gênesis 2. Ele une os dois textos, né? Quando ele fala que Deus criou o homem e a mulher e depois diz que, que deixará pai e mãe se unirá com a sua mulher, né? Se tornará uma só carne. Que é o que a gente entende que o Novo Testamento acaba consagrando. Agora, até a questão da poligamia no Velho Testamento é um efeito da queda na sexualidade também do homem? Olha, eu diria que, de certa maneira, sim. Como eu estou falando, não era o arranjo original, né? Não era o arranjo original de se unir com a sua mulher e ser uma carne com ela. E aí você tem todas as consequências da queda e as consequências culturais, né? De como se enxergava essas relações de poligamia. Mas é importante entender como isso vai sendo interpretado no Novo Testamento, né? Porque senão as pessoas acham que se está ali no livro de Juízes, então está tudo bem.
não, aquilo é retomado no Novo Testamento, principalmente por Jesus e por Paulo, trazendo a ideia do original de Gênesis. Né? Perfeito. E como a gente, a respeito da questão de gênero, como através da teologia nossa, teologia cristã, tratar isso, pastor? Como que... Mas você fala gênero em qual sentido da discussão? Gênero, eu digo a questão da homem, mulher, não sei o que eu sou, se eu Você está sou... falando da questão da transgênero. Transgênero, isso. Entendi. Então, aquela que eu falei, né, são duas questões. Primeiro, o que é transgênero? Esse é o fenômeno, né? Sim. Que até é algo que as pessoas ficam confusas hoje. É normal, né? Então, não é só o que a Bíblia diz, é que eu não sei nem do que a gente está falando, a pessoa, mas o que é transgênero? Eu acho que eu sei, a pessoa talvez não saiba. Né? Então, vamos pensar primeiro o que é isso. Então, existe algo que é a disforia de gênero. Então, a disforia de gênero é um termo secular usado para descrever a experiência de um indivíduo que não reconhece o seu próprio corpo e não se identifica com o seu próprio corpo. Não, é como se a minha mente fosse para cá e meu corpo está para cá. Então há uma dissociação entre como eu me percebo, como eu me entendo, como eu me expresso ou quero me expressar, e com o corpo, o físico, né, o biológico, a estrutura biológica. Né? Então, um corpo, por exemplo, meu corpo com pênis, né, que é X, Y, e eu me vejo, me entendo, me enxergo, me identifico com uma mulher. Então, há essa dissociação. Isto produz, nestes indivíduos, um sofrimento. Então, vamos com calma. Isso existe? Isso existe. Em que porcentagem? Muito baixa. Tá? Então, para o nível pro tamanho estatístico, isso na literatura, não é literatura cristã, não. Né? Para o tamanho estatístico disso, nós talvez nem falaríamos sobre este assunto, ou falaria-se muito num nicho. Só que isso tomou uma proporção absurda e toda a realidade passa a ser enxergada a partir dessa minoria estatística. Mas é minoria mesmo, estou falando de menos de 0,5. É uma coisa, talvez até menos. Dessas pessoas que têm um sofrimento. Mas ok, o que importa é o indivíduo ali que tem o sofrimento. O que eu faço? Esse indivíduo inventou o sofrimento? Não, ele está sofrendo. Ele está sofrendo. Sim. E não adianta você falar para ele, para de sofrer. Não adianta você falar para ele, mas você é homem. Não é algo voluntário. O sofrimento, ele é um sofrimento psíquico real. Nesta porcentagem. Agora, antes de eu continuar, como existe uma banalização, pode ser que há uma cultura de pessoas que não têm o sofrimento, que não estão nesta crise, mas que por causa do contágio cultural, tem literatura nos Estados Unidos sobre isso, acabam também entrando nessa vibe de questionamento de tudo, inclusive do gênero. Então é preocupante por causa da banalização de uma coisa que é real e muito séria e que deve ser respeitada e tratada com respeito. Né? Então essa pessoa que está aqui sofrendo, ela não inventou, não adianta chegar para ela, para de sofrer, ela tem uma questão ali e ela vai ter de lidar com isso. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas optam, na maioria dos casos, por então, se a minha mente diz A e meu corpo diz B, teoricamente haveriam duas possibilidades. Né? Ou a minha mente me domina. Não, ou a minha mente está errada, ok? Meu corpo está aqui, ou a minha mente precisa ser tratada. É como se eu fizesse isso, né? Eu preciso aceitar o meu corpo. Isso é transfobia. Isso que eu acabei de escrever é considerado transfobia. Isso é inadmissível do ponto de vista acadêmico, né? Cultural. Hoje, se você propor isso, você está sendo transfóbico. Sim. Mas a gente está falando aqui como 3 idiotas, tá? Então, tipo assim, o que eu quero dizer, 3 idiotas que não sabem nada, só está falando assim, mas se A e B, ok, eu poderia então questionar a minha mente, pô. Perfeito. Ou isso não pode? Para o mundo não pode.
Porque só pode o B. Só pode a segunda opção. Qual seria a segunda opção? Eu vou levar o meu corpo para sua mente. A coadunar com o que eu sinto e penso. Vou me aceitar. Não, eu vou transformar o meu corpo para que ele seja, para que ele chegue até aquilo que se alinhe com aquilo que eu imagino que sou e me sinto. Então, aí é o que acontece. Então, as pessoas elas não mesmo que seja uma criança. Se uma criança de 5 anos disser estou no corpo errado, e se você disser, mas vai que, poxa, mas se a gente questionar o que ela está dizendo? E se a gente questionar, não é bater, humilhar, sei lá o quê. Trocar uma ideia. É só dizer assim, poxa, mas o que você está pensando? Pode ser que não seja exatamente... Não, é transfobia. Você tem que pegar, tô no corpo errado. Tá no corpo errado, então vamos ter que ajeitar esse corpo. Isso. É isso. É o único caminho para lidar com o tal do sofrimento. Vamos pegar esse corpo e remodelá-lo para que ele assuma a sua real, segundo a visão da pessoa, real condição, né? Real identidade. Né? Real identidade. Então, no adulto, você vai ter tratamento hormonal, coloca prótese, faz cirurgias, cada vez mais invasivas e irreversíveis. Nas crianças, que é o maior problema. Porque aí você tem bloqueador de puberdade. Porque a puberdade é quando o sexo grita, né? Sim. O sexo ele se manifesta através do hormônio, as coisas vão acontecendo. Pelo desenvolvimento dos órgãos genitais e assim por diante. Então tem que bloquear o sexo para que ele não se manifeste. Isso é muito preocupante porque no caso infantil, a literatura especializada não tem nada a ver com o apóstolo Paulo, nem com Pedro. Estou falando de literatura especializada da área. Hoje, ela afirma que a maioria das crianças que dizem em alguma fase da infância que estão no corpo errado não são transexuais. Muitos são homossexuais, o que é importante dizer que são coisas completamente diferentes. Né? Homossexualidade é uma coisa, transexualidade é outra, completamente diferente. Então essas crianças, na maioria, não são, né? Não têm disforia. Elas vão, com o passar do tempo, muitas delas vão se resolver de outra forma. Vão elaborar aquela questão de outra forma. Então, se eu já interpreto aquilo como fato, aos 4, 5, 6 anos, eu estou sendo irresponsável, no mínimo. No mínimo. Então, toda vez que você ouvir assim, porque a criança trans, isso é uma irresponsabilidade técnica, não é religiosa. Antes de ser qualquer coisa teológica, é uma irresponsabilidade técnica. Porque você está dando um rótulo para o que pode ou não acontecer. Mas pode, sim, mas também não pode. Então como é que eu vou tomar? Não tem nem a capacidade de se definir ainda. Ela está se desenvolvendo. Então você dá o rótulo de trans ou até de homossexual é uma precipitação irresponsável, que pode ter sequelas muito graves. Entende? Então, toda essa discussão, agora indo para a Bíblia, né? O que a Bíblia tem a ver com isto? O que a teologia vai falar sobre isso? Eu diria que a doutrina básica para você entender a questão de transgeneridade é a doutrina da criação mesmo. Então, a criação como base da nossa ideia de ser humano, né? Então, para as escrituras, ninguém é obrigado a crer nas escrituras, mas para as escrituras, o gênero, se assim podemos chamar, as pessoas não gostam, né? Os mais conservadores odeiam, mas o sexo do sujeito, sim. Ele não é um acidente cultural. O corpo humano, bifásico, macho e fêmea, e complementar anatomicamente, inclusive, e procria, isso não é um arranjo contingencial. Não tinha nada para fazer, saiu isso aí. Não é um acidente cósmico, não é uma construção meramente social. Para a teologia cristã da ordem criacional, isto é uma informação sobre o autor, sobre os propósitos do autor da vida, que é Deus. Sim. Então, a gente costuma usar um termo que é o corpo para o crente não é apenas biológico. O corpo é teológico.
Porque o corpo ele é um sinal material, físico, visível do invisível, do Deus invisível. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus também no corpo. Então o corpo ele fala sobre Deus, isso é teológico. Porque o corpo fala sobre Deus. Então ele tem um propósito intrínseco. Não é, a homem e mulher não surgiu do nada. Para o nada e eu dou o propósito que eu quiser. Não. Para o cristão, homem e mulher são duas estruturas criacionais que refletem o autor, falam sobre ele. Então, você precisa se reconciliar com isso se há em você uma grande dificuldade de lidar com o fato de que o corpo é este. Isso é fácil? De maneira nenhuma. Quando a gente entende que tem sofrimento envolvido, que o sujeito não escolheu simplesmente, né, a gente é mais compassivo. E a igreja precisa de um olhar compassivo para essas pessoas. Precisa de um olhar humilde, porque muita coisa a gente não sabe, é tudo muito complexo, cada história é uma história diferente. Muitas elas estão sofrendo, não só a questão da disforia, mas o próprio convívio social. Então é preciso um olhar compassivo, humilde e redentivo. Então não é chegar a excluir, não é chegar e bater, não é chegar e fazer guerra, somente guerra política. Porque toda vez que os assuntos de sexualidade ficam só no abstrato e só na faceta política, sim, que eu entendo que tem o seu lugar, sim, mas se for só isso, você não consegue pastorear ninguém. Não consegue ir mais profundo no assunto você também. Você não consegue discipular ninguém, porque não é uma pessoa, é uma ideia, é uma tese. É legal, tem o seu lugar, mas quando é o teu irmão, né, quando é o teu filho, aí, meu amigo, a linguagem não é política. A linguagem é do coração, é quem é essa pessoa, ela tem nome, ela tem CPF, ela tem história, entende? Então, a gente precisa de compaixão, de humildade e de redenção, quer dizer, redenção no sentido que não dá para abrir mão da teologia cristã. É o que a Bíblia fala, o corpo não é um acidente, ele reflete Deus, isso é muito importante. Eu sempre deixo uma indicação, estou falando muito. Não tem, estou falando desesperadamente. Por favor. Tem um livro católico, que eu não quer dizer que eu concorde com toda a teologia dele, mas ele é muito interessante, que chama a Teologia do Corpo, que é do João Paulo II, do Karol Wojtyla, o Papa. Sim. É um texto maravilhoso para explicar a questão do corpo como sinal visível do Deus invisível. De novo, antes que me acusem, né? Eu não quer dizer que eu subscreva toda a teologia, né? de cabo a rabo, mas é uma coisa bem interessante que os católicos desenvolveram no século XX. Agora, se eu entendi bem, você disse então que podem ter pessoas, que é uma parcela mínima, que nascem com esse problema psíquico, com esse sofrimento mesmo. Isso, como eu não tenho conhecimento, isso é tratável para que a pessoa consiga voltar à sua origem, realmente? Foi o que eu falei. Se você propor qualquer tratamento nesse podcast, você está cometendo um crime de ódio, né? De transfobia. Então não é essa a intenção. O que a gente está dizendo? O sofrimento está lá e o sujeito, ao se converter... Porque, veja, nós não estamos aqui falando sobre uma clínica de tratamento de transexuais. Nós estamos falando de quê? De igreja. O que a igreja faz? Vamos colocar assim. Se a igreja fosse uma fábrica, qual é o produto que ela produziria? E aí eu já digo uma coisa antecipada. Ela só faz um produto. Quando a igreja tenta fazer outra coisa, ela se dá mal. Ela se perde. Porque a igreja é uma fábrica que só produz uma coisa. Aí a pergunta é, o que a igreja produz? Se você entrar na igreja X, aí sai o quê? Quando é que eu sei que a minha missão foi concluída? Que eu estou fazendo a minha missão? Qual é o produto? É quando a pessoa... Por exemplo, eu tenho uma disforia de gênero, então eu sou um travesti. A igreja, então, é um lugar onde um travesti entra, ele deixa de ser travesti. Aí, quando ele deixa de ser travesti, eu cumpri a minha missão. É isso que a igreja produz? Não necessariamente. Por quê? Porque uma pessoa pode deixar de ser travesti e não virar um discípulo de Cristo. Perfeito. Porque o produto da igreja se chama discípulos de Cristo. Sim. Você concorda comigo? Concordo. Totalmente. Porque Jesus disse assim, vá pelo mundo, não é isso? Mateus 28. Prega o evangelho e faz o quê? Discípulos. Heterossexuais, case as pessoas,
Casai toda criatura. Então, eu não garanto que as pessoas vão casar. Eu não sei se a pessoa vai sentir atração hétero. Eu não sei o que vai acontecer com a sexualidade pontual de cada um. O que eu sei fazer, ou melhor, o que eu sou chamado a fazer é um discípulo de Cristo. Então, a maior questão da vida de um transexual não é a sua transexualidade. Essa é uma questão? É. Mas tem uma maior. Primeiro, ele precisa nascer de novo. Primeiro, ele precisa crer em Jesus Cristo. Por isso, ele precisa ouvir o evangelho. Sim. Não o evangelho da heterossexualidade. Ou o evangelho do cisgênero, né? Como diz por aí. Mas o evangelho de Cristo. O evangelho da salvação. Da salvação. O mesmo evangelho que você prega para qualquer um. Porque se ele destravecar e não nascer de novo, irmão, ele vai para onde? Exato. Justamente. Se ele deixa de ser transexual, aqui entre aspas, e aí se torna padrão, casa e tem 9 filhos. Pode ser que Mas ele mesmo... não nasceu de Sim. novo. Ele não crê em Jesus. Ele não é um discípulo de Cristo. A igreja não produziu nada. Pô, mas é muito difícil a pessoa deixar de ser trans. Pode ser difícil, mas é insuficiente. É insuficiente. É a mesma coisa a homossexualidade. Se você tem atração pelo mesmo sexo e você, por algum motivo, sei lá qual, passa a ter atração pelo sexo oposto, aconteceu o quê? Do ponto de vista da missão da igreja? Não aconteceu. Não chegou. Porque a missão da igreja é produzir discípulos de Cristo. Como é que eu sei que alguém é discípulo de Cristo? Perfeito. Como é que eu sei? Essa pergunta é muito importante. Eu tenho certeza que alguém é discípulo de Cristo quando ele casa? Não. O casamento é um medidor de conversão? Não. Eu tenho certeza que eu sou um discípulo de Cristo quando eu sentia A, aí eu passo a sentir B. Agora está certo, eu sou um seguidor de Jesus. Não. Lucas 14, 25 e 26, Jesus fala assim para a multidão, né? Se alguém vem a mim e quer ser meu discípulo, estou parafraseando, né? Então ele vai dar uma pista aqui importante, porque ele fala assim, se você quer ser meu discípulo, o que será que ele vai colocar? Entendeu? O que é que define? Sim. Porque esse texto ele fala assim, que se você não fizer isto, você não pode ser meu discípulo. Então, há uma impossibilidade de ser discípulo de Cristo se não houver o que ele vai propor. O que é que Jesus fala? Ele diz assim, se você amar sua mãe, amar o seu pai, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus irmãos, a sua própria vida, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. O discípulo de Cristo é aquele que está disposto a amar a Cristo mais do que a tudo, mais do que a todos, Mais do que sua própria vontade. mais do que a si mesmo, independente da atração que tenha ou do sofrimento psíquico que tenha. Independente disso, porque não é eu não me torno discípulo quando eu resolvo estas coisas. Eu me torno discípulo quando eu entendo que amar a Deus é mais importante do que amar a mim. Porque eu confio mais em Deus do que nos meus próprios planos. O amor próprio fica em segundo plano. É o amor a qualquer coisa, né? Então, eu não estou dizendo que isto é fácil, eu não estou dizendo que isso é simples, longe de mim. Eu sei que as pessoas sofrem, eu não quero diminuir, jamais. Irmãos cristãos nossos que têm atração pelo mesmo sexo passam por coisas que os irmãos que têm atração pelo sexo oposto não passam. Sim. É mais difícil, o estigma social é muito, muito pior. A igreja não sabe lidar. A questão transexual é muito séria, como eu já falei, é preciso compaixão, humildade, entender que você não está ali diante de uma coisa que a pessoa aperta um botão e resolve. É uma dificuldade. Vai viver uma vida inteira lidando com algo difícil. No entanto, o que é importante ser dito, se você na sua igreja tem alguém assim, tira da sua cabeça, eu tenho de resolver a sexualidade da pessoa. Não, o que você tem que ajudar a pessoa a ser? Um discípulo de Cristo. Então eu estou aqui te ensinando o que o Evangelho oferece. É uma padaria que faz pão. Se você chegar na padaria e pedir carne, ela fala, nós não entregamos carne. Então se você chegar na igreja e falar assim, olha, eu quero virar hétero, é isso que vocês fazem aqui? Eu falei, não, irmão, aqui a gente está aqui tentando ser discípulo de Cristo. Aí se você quer
né, ajuda no caminho com a gente pode te ajudar. Mas o que é um discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo, segundo o que eu estou trazendo, é a pessoa disposta, veja, porque isso dura a vida inteira para aprender, né? Uma pessoa salva pela graça, antes que os calvinistas me batam, né? Uma pessoa salva pela graça, sem mérito nenhum, e não foi salva porque é hétero, não foi salva porque é moral, não foi salva porque é virgem, não foi salva porque é boa, salvo pela graça, está disposta a aprender a amar a Deus mais do que a tudo, mais do que a si. Independente do que ela sinta. Independente se vai mudar ou não vai mudar. Não pode mudar? Pode até mudar. Fulano tem o testemunho que ele mudou. Eu não estou dizendo que não pode mudar. Eu só estou dizendo que não é isto que garante que alguém é discípulo. E se não mudar, a plenitude não está na mudança da tal da sexualidade. A plenitude está em Cristo. Sim. Porque senão a gente vai virar testemunho da heterossexualidade, né? Sim. O alvo vai ser a heterossexualidade. E Deus é instrumento. Deus é método para me virar hétero. Isso não funciona. Deus é o alvo da própria fé e da espiritualidade. Mas agora olhando pelo lado da Bíblia, biblicamente falando, quando a gente olha a questão da homossexualidade, ainda mais o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vem tratando mais sobre isso. Nós podemos dizer que a homossexualidade em si é um pecado? A prática da homossexualidade Exato. é um pecado sempre, em qualquer circunstância, para as escrituras sagradas. Ninguém é obrigado a crer na Bíblia. Eu sempre faço esse disclaimer, porque as pessoas, né, começam a falar. Sim. Assim, você não deve impor isso a ninguém, isso é o que a Escritura afirma. E veja, por que é pecado? Vamos pensar assim, né? Porque as pessoas vão dizer, mas é pecado por causa de 2 ou 3 textos isolados, lá culturalmente condicionados, lá de Paulo, que era meio maluco, meio homofóbico, meio misógino, né? Esse Paulo aí, solteiro e tal. O pessoal detona Paulo, né? E aí eu então falo assim, não, é por causa de Levítico, né? Mas a Levítico já passou, né? Lei de Moisés, né? As pessoas, lei, isso já ficou para trás, tal. Então não é por causa de 2 ou 3 textos de Paulo e de Moisés da lei. Tem a ver com a ordem criacional. Sim. Porque esses textos estão refletindo a ordem criacional. Que ordem criacional? Deus cria a sexualidade antes de haver pecado para unir um homem e uma mulher no casamento. E o que não é isto é pecado. Então, o motivo pelo qual a união sexual de 2 homens é pecado é o mesmo motivo pelo qual o adultério é pecado. É o mesmo motivo pelo qual 2 pessoas que não são casadas estão em relação sexual é pecado. Porque elas não estão unindo, porque essa relação não cumpre o seu propósito original de unir um homem e uma mulher no casamento. Então é isso, é mais uma consequência da ordem, da história da criação, e menos um monte de mandamentos específicos que as pessoas tentam desconstruir, dizendo, não está falando sobre isso, não sei o quê, e tenta mil explicações para dizer que aquele texto não está falando. Na verdade, a união sexual deve unir 2 pessoas casadas, ponto. Por exclusão, isso considera pecado tudo que não realiza dessa forma. E aí também tem uma coisa interessante, que as pessoas dizem assim, Jesus não falou contra a prática da homossexualidade. Em Mateus 15, 17 e 19, Jesus diz que a imoralidade vem do coração. Uhum. Ele fala sobre várias coisas, de homicídios, não sei o quê, e fala da imoralidade. É o termo grego porneia. Sim. Porneia é um termo geral para imoralidade sexual, que inclui todas as imoralidades sexuais. Hétero ou homossexual, exatamente. Não interessa. Eu sei que é muito ruim para o ouvido contemporâneo considerar imoralidade, mas é como a Bíblia se pronuncia. Sim. Então, para a Bíblia, é esse termo que ele é usado para descrever todas as questões. Jesus está falando de maneira indireta contra a imoralidade, seja ela qual for. Então Jesus ele não tinha um posicionamento liberal, esse Jesus amigão da galera, né, que terá o amor e ame lá e está tudo bem. Isso é uma bobagem. Jesus ele reforçou todos os parâmetros do Velho Testamento no que se refere à criação, né? Então ele fala sobre casamento, ele é muito rígido com relação ao divórcio, ele é mais rígido que Paulo. Sim. Porque Paulo fala do abandono, Jesus não fala do abandono, fala só divórcio por adultério. Só para citar, é como se Paulo fosse
tivesse mais uma, ele desse mais, como é que eu posso dizer? Uma exceção, né? Então, ele considera uma exceção que Jesus não considera. Jesus era mais estrito que Paulo. E Jesus seguia basicamente aquele consenso. O que ele não seguiu de consenso judaico, ele falou. Ele contestou. Algumas coisas foram contestadas por causa da hipocrisia dos fariseus, mas sobre isso ele não está, porque não havia nem a discussão. Casamento é entre uma mulher ou entre dois homens? Essa pergunta não fazia o menor sentido. Não fazia parte da sociedade daquele tempo também. Mas tinha homossexualidade naquela época? Claro que tinha. Grega, romana. E também tem um outro mito. Tem o mito de que todo mundo na Grécia era gay. Sim, e fazia sexo com todo mundo. Era uma loucura. Até porque o filme, aquele filme mais famoso, eu Alexandre não vi o Grande, filme, deixa muito claro isso. Não, então esse mito é muito doido, né? De que havia então um paraíso de sexo livre, liberdade, diversidade, todo mundo se aceitando, tudo era normal, aceitável, bacana. Aí chegou o cristianismo, né? E veio o pessimismo cristão, a culpa cristã, proibiu tudo. Isso é uma bobagem histórica absurda. Por quê? Porque embora houvesse várias práticas aceitáveis culturalmente na Grécia, haviam outras inaceitáveis. Em geral, havia uma aceitação de relacionamentos homossexuais entre homens mais velhos e jovens, adolescentes, que eram penetrados. Um homem que crescia e continuava sendo passivo não era bem visto na cultura grega. Você tem literatura, inclusive, de Platão, falando sobre isso. Esse amor entre homens não era generalizado, está tudo liberado. Então, haviam certas categorias, geralmente ligadas a poder, de submissão um homem ao outro, e não havia a ideia de identidade. Eu sou homossexual, eu sou bissexual. A pessoa era casada, tinha sua esposa e tinha essas relações. Mas as esposas não tinham. Acho que as esposas tinham relação umas com as outras? Não tinha. Era permitido certas relações para homens em certas posições. As mulheres em casa. Lá no lar, os homens para fora, elas para procriar. E os homens para viver, política e sexualmente. Então, isso é um mito. Havia pecados homossexuais na cultura onde Paulo está escrevendo, claramente, pecados em naturezas parecidas com os dias de hoje, mas não era tudo liberado do jeito que a gente imagina, e foi o cristianismo que proibiu. Já havia várias proibições culturais. Havia até uma prostituição cultural também na época do apóstolo Também, Paulo. é verdade. Haviam vários cultos sexuais desde o Velho Testamento, né? Agora, pastor, na questão até da homossexualidade, ainda falando um pouquinho mais sobre isso, então a pessoa chega na igreja, ela chega para Cristo, ela passa por esse dilema da homossexualidade. O que ela pode fazer então é realmente, talvez ela nunca vai ter atração por mulheres ou homens, dependendo se for um homem ou mulher. O que ela pode fazer é decidir não comungar com isso e ser um celibatário. Vamos lá. Você tem que separar 3 coisas. Tá? A primeira coisa é a atração. A segunda é a prática. Como nós já falamos, a prática da homossexualidade é pecado para a Bíblia. Atração é uma coisa, prática e terceira, identidade. Tá? Então, isso aqui faz parte do que eu considero uma formação básica neste assunto. Se a gente não souber a diferença dessas coisas, a gente está falando de um jeito, o outro entende errado. Sim. O que eu estou falando, eu uso o termo homossexualidade ou homossexual me referindo à atração, e você entendeu que eu estou falando da prática. Tá. E você entendeu a identidade. Então, é uma confusão de comunicação. Que é algo difícil para nós também, sim, porque tudo muda muito e é tudo muito novo. Tem pastor que fala assim, eu vi um pastor super conhecido, ele é muito bom, só que ele é muito bom, mas nessa área ele só tem umas limitações. E ele foi falar, ele estava num lugar que era secular, não era um lugar cristão. Estava dando uma entrevista. E ele falou assim, não, nós amamos os homossexuais, entendeu? Os homossexuais. Na cabeça dele tem um significado isso.
Nós amamos homossexuais. A gente só não concorda com as suas escolhas. Para o crente, fez o maior sentido. Entendemos. Totalmente. O que ele Só queria que o dizer. interlocutor dele falou assim, como assim, pastor? Porque ele falou homossexuais, querendo dizer uma coisa, e o cara ouviu Entendendo outra coisa. Porque pode significar, na verdade, pode significar 4 coisas. Veja como o mundo é difícil. Eu só achava Podem uma. significar 4 coisas. Então, quando você fala um homossexual na igreja, ele vai casar, ou um homossexual pode casar, você pode estar se referindo às atrações. Então, você fala assim, a pergunta é, uma pessoa com atração pelo mesmo sexo pode vir a casar? Ou ela vai ser celibatária? Essa é a pergunta 1. Ok? Porque esse é o primeiro significado. Tá. Aí a gente tem que perguntar, a atração pelo mesmo sexo é um ato voluntário do sujeito? Ele escolheu ter atração pelo mesmo sexo? A resposta é não. Os héteros também não escolhem ter atração heterossexual. Ninguém opta por ter uma atração específica. Todos nós temos atrações capazes de nos levar a pecar. Isso é fruto da queda, que afeta todos, mas afeta de maneira distinta. Eu com as minhas questões, vocês com as de vocês, o sujeito com a dele. Então, todo mundo tem atração capaz de levar a pecar. Então, a gente não escolhe a atração que tem, a gente escolhe o que fazer com a atração que está aí, que tem. Então, eu sou casado há 18 anos. Eventualmente, existem mulheres, no meu caso, que são atraentes, que não são minha esposa, ou não existe? É claro que existe, evidente. Claro. Então, o fato, olha que interessante, o fato de haver mulheres que não são a minha esposa, que aos meus olhos eventualmente podem ser atraentes, significa automaticamente que eu estou vivendo em imoralidade sexual? Não. Só por reconhecer esse fato? Não. Porque uma coisa é o que me atrai, outra coisa é o que eu decido fazer. Com aquilo que te atraiu. Né? Isso, que aí é a prática, que é o segundo significado. Uma pessoa que pratica a homossexualidade ou o pecado heterossexual, por exemplo, está habilitado para ser um pastor? Não. Se você está falando da prática, essa pessoa precisa primeiro se arrepender da prática do pecado. A prática pode ser, aí já complica ainda mais, porque a prática que eu estou chamando, ela inclui a cobiça, que é um ato mental, que é diferente da atração, porque a atração é involuntária, cobiça é o ato voluntário de pôr a atenção naquilo que me atraiu, de pôr a atenção, imaginação, mente, olhos, coração, ou tirar. Então, a atração é uma coisa, a prática é outra coisa. Nós já falamos sobre a prática, não vou repetir, né? Sobre a prática ser pecado. E a sua pergunta poderia ser, poxa, mas a pessoa que pratica homossexualidade vai viver em celibato? Não faz nem sentido a pergunta, né? Porque não faz sentido. Né? Então vamos lá para a terceira, que é a identidade. Né? Existe uma maneira de enxergar o ser humano que atrela a sua identidade aos seus afetos, que constrói, que entende quem eu sou, está atrelado ao que eu sinto. Isso é como o contemporâneo enxerga. Isso colide com a Bíblia. Sim. Aliás, eu diria que esta é a maior, eu vou chamar de mentira, do ponto de vista cristão, né? Contemporânea. A maior mentira contemporânea é a ideia sutil de que o que eu sinto me define, de que as minhas atrações não são apenas afetos, de que as minhas práticas sexuais não são apenas práticas, elas constituem a minha identidade. E isso é muito sério, muito sério. E isso faz uma diferença enorme. Porque, vou te dar um exemplo. Se um pastor no púlpito falar assim, adultério é pecado, uma pessoa que já adulterou, ou que está adulterando, ou que é tentada a adulterar, o que ela pensa? Então, para seguir a Jesus, eu tenho que deixar de fazer uma coisa que eu fiz, que eu faço, ou que eu tenho vontade de fazer. Sim. Ela fica no fazer. O mesmo pastor fala assim, olha, a prática da homossexualidade é pecado.
Como é que um adolescente que foi culturalmente condicionado por toda a produção cultural contemporânea imagina? Como é que ele reage? Ele reage da seguinte maneira: poxa, mas aí então fulano que é gay vai ter de deixar de ser quem ele é para seguir a Jesus? Que não é apenas um ato, né? A discussão saiu do fazer. Ela foi para onde? Para a identidade. O cerne da pessoa. Mesmo, né? Porque esse adolescente, discipulado por toda a produção cultural contemporânea, aprendeu que homossexualidade é quem a pessoa é. Que as atrações constituem a identidade última do indivíduo. E que é a coisa mais preciosa sobre ele. E que se qualquer discurso diz a ele que ele não deve dar vazão a tudo que sente, porque assim se tornaria uma pessoa não autêntica e automaticamente infeliz, esse discurso é tão mau, é tão danoso, que ele deve ser criminalizado. Sim. É por isso que tem que criminalizar. Porque você está tentando contra a constituição identitária do sujeito. Você não está falando sobre algo periférico da vida dele. Então, a atração é uma coisa, prática é outra coisa. Identidade. Quando você começa a deixar que a identidade, que a atração defina quem você é, você nunca vai entender a Bíblia. Né? Porque a Bíblia não trabalha a partir desta identidade. Né? Então, tudo isso que eu estou falando, aliás, faltou o último, né? Que o 4 ainda tem o problema da estética. Porque quando você fala assim, fulano é homossexual, muita gente fala isso por causa da aparência da pessoa. Sim. E tem coisas na aparência... Ou de algum trejeito. Tem coisas que podem mudar e tem coisas que nunca vão mudar. Então, eu tenho que diferenciar. Tem gente que tem trejeito e não tem prática homossexual. E é julgado como se tivesse. Tem gente que tem trejeito... e não tem atração. Não tem atração pelo mesmo sexo. Tem pessoas que têm atração pelo mesmo sexo e não têm trejeito. Tem pessoas que têm atração e nunca praticaram homossexualidade. Há até mesmo, eventualmente, práticas homossexuais de pessoas que não têm atração homossexual. Isso existem certas estruturas específicas, como na prisão. Então, quando você tem aquelas... É uma coisa bem específica, né? Ou em configurações muito específicas de relacionamento, que você pode ter relações homossexuais sem necessariamente se ver como homossexual, porque nada te impede. É apenas um ato, o teu corpo não vai travar. Sim. Ele vai acontecer sexualmente, se você se permitir. Não necessariamente porque você tem uma grande identidade homossexual ou porque tem uma atração homossexual. Então, é tudo muito complexo entre o que eu sinto, o que eu faço, quem eu sou e como eu me apresento para o mundo. Importa. Então, voltando à sua pergunta, se você está falando que uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo deve ser celibatária, isso é uma possibilidade concreta e real e bíblica. Existem pessoas que casam. É falso? Não necessariamente. Tem casamento falso? Tem. Tem casamento artificial? Tem. Mas tem outros que não. Eu conheço gente que casou, conheço gente que não casou. Porque o nosso foco e objetivo não é fazer a pessoa casar. Sim. É fazer a pessoa ser um discípulo de Cristo. Sim. Isso que é o mais importante. Talvez eu não completei bem a pergunta, mas eu quis dizer... Eu falei 30 minutos. Eu quis dizer no sentido realmente da pessoa não conseguir ter atração por mulher se convertendo, aceitando Jesus para a vida dela. Não discípulo de Jesus. Se tornando um discípulo de Jesus, ela não consegue realmente, e ela vai ter atração por homem ou por mulher, a pessoa do mesmo sexo a vida toda. Então, nessa situação que eu quis dizer, seria melhor ser celibatário. Só lhe resta isso, né? Só lhe resta isso. Porque se você casar sem atração pelo seu cônjuge é uma armadilha. E existe. E é um erro, na minha visão. Você não deve casar para virar hétero. Né? É sempre assim, todas as vezes que as coisas se instrumentalizam, se tornam método para chegar na heterossexualidade, dá um problema. Então, tudo. Por exemplo, por que você está orando tanto todo dia, 5 horas por dia? Não, porque me falaram que se eu orar 5 horas por dia, não é possível que eu não viro hétero. Eu estou pedindo a Deus. Então, a fé da pessoa ela começa a girar em torno de alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a heterossexualidade. Eu estou sendo irônico. Vocês entenderam? Contém ironia. Contém ironia, antes que a pessoa... Então ela jejua e ela vai ser o melhor crente da igreja. Sim.
Isso está acontecendo, enquanto a gente está falando aqui, isso está acontecendo nas igrejas brasileiras. Que o foco da pessoa é aquele. O foco é a heterossexualidade. Deus é o método. Então ela vai virar... O problema é que ela vai virar o melhor crente da igreja. E o pastor vai achar que está funcionando. Sim. Porque ela fala assim, cara, olha, como é que é, pastor? Não, você lê a Bíblia. Que é uma coisa boa, evidentemente. Lê a Bíblia. Você vai ler 4 capítulos por dia. O cara lê 8. Você ora. Ele ora 3 vezes mais. Você jejua. Ele vai jejuar toda semana, 3 vezes por semana. Porque ele quer uma coisa. Ele não quer alcançar. Deus, talvez. Não, ele quer alcançar. Talvez não. Certamente. Ele vai para qualquer retiro que você mandar ele ir. Ele vai para qualquer encontro de libertação que você mandar ele ir. Se ele puder ficar endemoniado, ele fica, porque ele não está nem aí. Eu quero chegar lá. Vai usar Deus para chegar. Eu quero chegar à heterossexualidade. Eu quero casar. O meu sonho é ter uma família. Eu entendo que o sonho é esse. Só que quando essas coisas que a priori são coisas boas, orar, jejuar, ir para a igreja, ler a Bíblia, quando essas coisas se transformam em um método de esforço pessoal para convencer a Deus de que Ele deve me dar algo para receber uma recompensa específica, meu amigo, vai dar errado. Porque muitos vão se frustrar. E aí tem gente que está fazendo, aí ele começa a namorar. Por que você está namorando? Bom, eu estou namorando porque não é possível. Se eu namorar, e se eu casar? Aí vai funcionar. Sim. É uma loucura. E tem um monte de gente fazendo isso. Porque eu quero chegar na atração X. Eu estou na atração Y, eu quero chegar na X. E não importa o que manda eu fazer. Aí para seguir o David Icke, eu vou seguir o David Icke. É. Ele vai seguir todo mundo, vai fazer o que mandar. Porque ele... E esse é um problema da igreja. É que a gente pega a pessoa e leva ela até a heterossexualidade. Só que lembra da fábrica que produz pão? Fantástico. A Bíblia não ensina a produzir hétero. Então você tem que importar um método de fora. Aí começa a fazer terapia maluca, libertações meio complicadas. Aí o que acontece? O cara passa um ano e diz assim, cara, tá funcionando, você sabe que eu nem estou mais sentindo? É mesmo? Deus está fazendo a obra. Aí ele muda a roupa, o cabelo, a estética e tal. Eu tinha um pastor mais idoso que ele falava assim, você viu fulano? Era um rapaz muito efeminado, que tinha atração e que tinha se convertido. Fulano está mudando. Agora ele está de paletó. Ele agora aperta a mão forte. Eu te juro que ele falou isso. Ele aperta a minha mão forte. Eu vi como ele aperta a mão? Deus está fazendo a obra. Eu falei, pastor, coitado, pastor. Ele está medindo as coisas por isso. Coisas externas. Aí o cara disse assim, está funcionando. Passa 1 ano, 2. Imagina o sofrimento, irmão. Depois de ser 2 anos labutando, estou chegando lá, está dando certo, estou namorando, tá tudo ruim, mas tá indo no tranco, e eu acho que eu não estou mais sentindo, legal, passa 2 anos. Aí o cara tem qualquer motivo, ele tem uma atração. E nem é um pecado, eu tô falando assim, ele teve uma atração, ele nem cometeu um ato. Ele nem viu pornografia, ele nem foi atrás de ninguém, ele nem pensou, ele só teve a atração. Aquilo vem para ele da seguinte maneira, tá vendo? Você é uma farsa. Tá vendo? Você tá mentindo para quem? Você não mudou nada. Não funciona. Você ainda é. Você ainda é. O cara, muitos desistem, chuta o pau da barraca, vai para o mundo. Mas o cara nesses 2 anos já virou líder de jovem. Ele já virou líder de louvor. Ele já virou líder de grupo pequeno. Ele já virou influente na igreja, porque ele é o melhor crente da igreja. Sim. Aí você tem a história, fulano, que era líder de jovem, tá no mundo, assumiu um relacionamento e diz assim, eu tentei. Você já viu essa história? Não, essa eu nunca vi. Ainda não vi nenhum. Mas você vai ver. Eu tentei. Quer dizer, a pessoa tentou. Ela tentou, se esforçou, virou líder, só que ela estava no evangelho da heterossexualidade. Ou seja, ou melhor, enquanto ela interpretou aquela atração involuntária e deixou que aquilo dissesse para ela quem ela é, os heterossexuais convivem todos os dias com atrações que podem levar a pecar. Todos os dias. Sim. Mas nós podemos também olhar pelo outro lado da moeda e pensar assim,
realmente Deus transformou pessoas e essas pessoas hoje elas assumiram uma identidade realmente heterossexual, transformada pelo Senhor. Existem pessoas que ampliam seus horizontes afetivos. O problema é que você chama essas pessoas e pergunta o que elas fizeram. Ninguém sabe dizer. Sim. Eu já tive várias conversas porque eu queria entender. O cara chega e fala, não, eu não sinto mais. Legal. A maioria sente, a maioria se torna bissexual. E é possível casar, sem problema nenhum. O importante é você ter atração pelo seu cônjuge. Aí você pergunta, o que você fez? Eu orava, eu busquei a Deus. Ele fala das coisas ordinárias que qualquer pessoa faz. Sim. Então foi um movimento espontâneo da vida dele, mas o foco da igreja precisa estar em levá-la a Cristo. Se você promete para todo mundo que todo mundo vai casar, que todo mundo vai sentir o que quer sentir, você vai ter que importar métodos. E aí você vai esquecer o evangelho e vai começar a focar no lugar errado. Isso é muito sério. É um assunto mais profundo e mais complexo do que a gente pode imaginar, porque Bastante. a gente entende mais pela superficialidade por vezes, né? E assim, é algo bem profundo mesmo, né? Sim, com certeza. É complexo, né? Tem muitos elementos, né? Sim, muitos elementos. O heterossexual acha que também ele é simples, mas também não é. Porque o hétero também tem um conflito de atração. É que ninguém avisou. Todo heterossexual... Não é igual. Porque sempre vão me acusar disso. Eu não estou dizendo que é igual. O que eu estou dizendo é que o hétero também está diante de um certo conflito de atração. Porque, vamos dar um exemplo da pornografia. Por que os heterossexuais, às toneladas, estão vendo pornografia? Porque a pornografia me atrai e eu não consigo lidar com isto, a não ser consumindo a pornografia. Portanto, é um problema de atração. Sim. Eu não deveria fazer e eu faço aquilo porque aquilo é atraente. Aquilo desperta em mim uma atração erótica. Que se eu pudesse escolher... eu não teria, porque não me serve de nada. Ora, se eu sou casado há 18 anos e eu decidi que eu quero ser fiel à minha mulher, para que raios me serve qualquer atração por outra mulher? Me diz aí. Nada. Elas são absolutamente inconvenientes. Se vocês são casados? Sim, casados. Se você pudesse optar por não ter nenhuma atração que não fosse pela sua esposa, uma vez que você decidiu que não está afim de adulterar, mas você não optaria? Com certeza. Com certeza. Ora, a coisa ficaria muito mais simples. Era um problema a menos para você administrar. Exatamente, porque todas as pessoas... E aí que tá, né? Mas é fácil para... Assim, cara. Sexualidade fácil sempre é do outro. A sua é difícil. Porque o que me tenta não tenta você. Tiago diz que a tentação vem de acordo com a cobiça de cada coração. Sim. Então não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Por isso que é tanto fracasso heterossexual. Meu Deus do céu, gente. Olha ao redor. Metade dos casamentos acabam. Boa parte disto tem a ver com eu não sei lidar com o desejo sexual. Quantos escândalos heterossexuais a gente convive? Cada vez mais. Cada vez mais, de pastores no mundo inteiro. Líderes no mundo inteiro. Por quê? Porque todo mundo está diante de atrações capazes de levar a pecar, até morrer. E aí não adianta eu ser fiel durante 18 anos. Se amanhã eu decidir dar vazão ao meu coração, eu vou pecar. Sim. Eu não preciso da homossexualidade para chegar no fundo do poço do pecado. Basta olhar para o meu coração. Entende? Então, o conflito de atração, a relação tensa entre o que eu creio ser fiel à minha mulher, é uma crença, e as atrações eventuais que eu vou ter de lidar, essa tensão ela não se dissolve. O fato de crer certo não me blinda de maneira, não me blinda afetiva e eroticamente.
Então estamos aí, irmãos. Que Deus nos dê a misericórdia e a graça. Muita graça. Porque está todo mundo aí diante do seu próprio coração, aprendendo a amar a Cristo. Amém. Mais do que a nós mesmos. E quando a gente esquece disso... Agora, como a gente... Fazer pode falar. E como a gente tratar a questão agora que a gente até entrou no papo de casamento, divórcio, casamento, sexualidade dessas pessoas, como tratar isso dentro da igreja? Porque até Divórcio, o próprio divórcio se casamento. tornou uma banalidade. Então, assim, as pessoas se divorciam por qualquer coisa. Ela casa com outra pessoa, agora ela vai ter uma vida sexual com essa outra pessoa. Como tratar isso dentro da igreja hoje? Então, assim, meio... Eu diria, de novo, né, vou recorrer aos meus argumentos. Eu sou presbiteriano. Como é que a gente... Você falou como tratar na igreja, né? Então, como é que a gente prega Estou lá... falando do âmbito da igreja. Isso, como é que a gente prega lá na igreja? E aí vai servir como resposta. Uma vez eu falei isso para um pastor de uma outra tradição, ele riu na minha cara. Ele achou tão... Nada a ver. Ele achou tão maluco que ele riu e ele não percebeu o quanto ele se escandalizou. Porque lá na igreja a gente prega o texto bíblico, o texto todo, pega um livro e prega o livro inteiro. Então a gente está pregando agora Mateus. Faz uma série. A série é expositiva do texto corrido. Tá, perfeito. Divide o texto em perícopes, em trechos, e todo domingo prega um texto do capítulo, do versículo 1 até o último versículo do capítulo. Por exemplo, está pregando agora 1 Coríntios. Então você imagina o que tem em 1 Coríntios. Tem textos de 1 Coríntios que nunca são pregados. Sim. Mas nunca mesmo. Texto do véu, da mulher, não sei o quê, texto de homossexualidade, e texto de solteiro, e textos que são mais conhecidos. 1 Coríntios 13, todo mundo conhece. Sim. Então, quando você vai pregar, você fica escolhendo, né? Você fala, pô, cair bem nesse texto agora. Eu tenho E que aí, pregar como sobre lá na isso. igreja a gente prega o texto expositivo de cabo a rabo do livro, prega tudo. Prega o que está lá. Então, eu acho que essa é a melhor maneira. Se a igreja falar assim, eu vou simplesmente pregar o que está aqui. Ah, mas isso não é legal, isso as pessoas não gostam, isso todo mundo se divorcia, banalizou, então não vou falar o que está escrito. Pregue o texto, pregue as escrituras. E no que se refere ao atendimento pastoral, é preciso entender a história, porque é verdade, cada divórcio tem uma história. Sim. E toda vez que me perguntam sobre essas coisas de divórcio, eu acho um assunto muito difícil. Eu acho esse assunto mais difícil que a homossexualidade. Por incrível que pareça. Eu acho mais difícil. Por quê? Porque cada divórcio tem uma história. Então, quando você lança uma coisa seca e não entende o que está acontecendo ali, você pode cometer certas injustiças. Porque tem violências, tem abandonos reais, existem umas traições de diversas formas e modelos e jeitos. Então, eu acho que é preciso olhar para cada história do que está acontecendo, né? Como foi, o que aquela história revela do coração daquela pessoa, né? Para que a gente possa entender como chegamos até aqui. Então, tem duas pessoas divorciadas. As duas pessoas, muito frequentemente, não estão no mesmo lugar. Muito frequentemente. A maneira como uma chegou até esse lugar é diferente da outra. Portanto, o que eu diria é que seja muito cada caso um caso e averigue bem e pregue a escritura no que ela ensina e pronto, eu diria isso. Perfeito. Quer fazer a pergunta? Pode fazer. Pastor, fim dos tempos... Você precisa sair da sua casa correndo, o mundo tá pegando fogo. Lembra que ele é presbiteriano. Sim. Você precisa sair da sua casa com urgência. E, mediante todos os livros que você tem na sua casa, você precisa escolher 2 livros para você levar. Caramba. Para o seu novo tempo aí, que você vai sair da sua casa. Com exceção da Bíblia. Exceção da Bíblia. A Bíblia já está na mochila. Você precisa pegar 2 livros. Quais seriam esses 2 livros? Caramba. Livros que marcaram a sua vida. Agora tu me pegou. Essa é a mais difícil de todas. Mais difícil que a homossexualidade. Muito mais. Divórcio. Esta é a mais difícil. Ai, velho, o que me vem à mente...
engraçado, né? O que me vem à mente são livros que não são teológicos. Eu gosto de literatura. Sim. Já citaram Então, aqui já também. Então eu não sei se isso aconteceria, né, se eu levaria de fato. Mas existem livros do Dostoiévski que para mim são especiais. Então, Crime e Castigo e Irmão Karamazov são os dois livros que para mim são muito importantes do Dostoiévski, que é um autor russo, para quem não conhece. Eles discutem coisas muito profundas. Ele tem um background cristão, né? Dostoiévski se converteu, né? Depois de ser sentenciado lá à prisão, tal. Ele tem uma história de conversão muito interessante dentro da Igreja Ortodoxa Russa, né? Isso no século XIX. Então, eu acho que é uma literatura que eu gosto, né? Já li mais, hoje eu estou lendo bem menos, mas é o que me vem, eu estou sendo sincero, é o que está me vindo na cabeça bateu agora. primeiro na mente. Pode ser que eu fique pensando nessa pergunta uma semana inteira, falando, devia ter dito aquele livro, devia ter dito aquele. Provavelmente existem outros, mas o que me vem na memória é Dostoiévski. Perfeito. Pastor, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais... David Riker, que é como se escreve, né? Mas David Riker. Instagram, principalmente. Estou lá no Instagram. No link da bio tem acesso às formações. Para explicar muito rapidamente, eu queria falar de 3 rápidos. Sim, tá? Por favor. São 2 chamadas Box, que é um combo de cursos. Box 1 e Box 2. Box 1 é focado em pessoas que querem aprender a discipular cristãos com atração pelo mesmo sexo. Então, são 4 cursos dentro desse combo que discute este assunto. A partir de uma teologia saudável, bem metodológica de aconselhamento, e também dentro desse Box 1 a gente tem uma parte que é para as famílias, pais e mães que têm filhos que se assumiram na igreja. Esse é um público que sofre muito, né, precisa de muita ajuda, acolhimento emocional e conhecimento. E o Box 2 é focado em crianças e adolescentes, para líderes e pais de crianças e adolescentes discutindo a sexualidade contemporânea geral. Fala também da questão LGBT, fala da questão de gênero, mas discute geral como e quando falar de sexualidade com criança, que é o que eu citei aqui, está no Box 2. E o último é o Colírio Project, que fala sobre pornografia. Então, existem milhões, né, de pessoas tentando se desvencilhar da pornografia. O colírio, a gente chama de colírio por causa da limpeza do olhar. Né? O Colírio Project é um programa no qual você tem uma trilha que tenta investigar não a superfície do comportamento, mas as raízes do coração. Que a gente entende que a prática de uma imoralidade sexual é consequência do estado do coração do sujeito. Como eu falei de Mateus 15, Jesus diz que localiza a causa no coração. Então, eu vejo pornografia porque, no fundo, o meu coração é idólatra e cobiçoso. E, às vezes, a gente só fala do comportamento e esquece de pensar nos pecados do coração. Sim. Então, o Colírio é um programa muito interessante. Ele não é tão óbvio como... não, um monte de dicas comportamentais para evitar a pornografia que te ajudam, mas não vão até a raiz. Então, esses 3 são os mais procurados, digamos assim. É bem útil para a liderança e para a galera. Show, pastor. Pastor, obrigado. Muito Prazer. bom. Foi um papo muito produtivo. Ajudou a me esclarecer muita coisa para mim também, porque realmente é um assunto bem complexo nos dias de hoje. E eu tenho certeza que abençoou muita gente que está ouvindo, vai ajudar pessoas na igreja a lidar com isso, no meio cristão lidar com isso, porque tem sido realmente uma dificuldade por vezes. Né? É aquilo que eu sempre falo, quando a gente senta aqui, a gente aprende muito. Exatamente. Para mim foi um prazer, alegria. E se você quiser saber mais também sobre o assunto, tá aqui o que Deus tem a ver com sexo. Esse livro aqui, ele tem um preço muito acessível. Ele é um livro de 96 páginas, ele tem um tamanho um pouquinho menor, você vai ler rapidamente ele.
Nós sabemos que por vezes os brasileiros desanimam quando pegam um livro grande e falam, como é eu uma vou miséria de livro. Fala sério, né? Podia ser até maior, né? Exato, então tem aqui 96 páginas, um livro rápido para você ler, um livro muito acessível. Esse livro aqui custa menos de R$12 no nosso site hoje, no dia que nós estamos aqui gravando o podcast. Esse livro custa menos de R$12. Com R$12 você não come um cachorro quente. Isso é verdade. Que vai te alimentar por um pequeno momento e logo você vai expelir aquilo. Isso daqui não. Isso daqui... Cara, gostei desse marketing. Compre aquilo que você não vai expelir. Isso daqui vai para sua mente, vai para o seu coração e vai te ensinar muitas coisas. Então tá aqui, acessa aí plenitudeDistribuidora.com.br e Deus te abençoe. Amém. Comenta aí o que você achou desse podcast, comenta aí sobre esse assunto que nós trouxemos aqui. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, se você tem passado por dificuldades, por crises nessa área, pode te procurar nas redes sociais. O pastor David Harker, que ele, na medida do possível, é claro, a gente sabe que por vezes são muitas demandas, mas na medida do possível ele vai poder te ajudar com isso também. Tem muito material disponível no Instagram dele também, que vai poder te ajudar, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe e até a próxima. Deus te abençoe.